Fala pessoal, seja muito bem-vindo de volta. Eu sou Marcos Saravara, estrategista-chefe de investimentos aqui da Sara Invest, a sua casa de research e consultoria de investimentos Wealth para o seu portfólio. Hoje a gente vai falar de um tema, né? Inclusive, eu falei rapidamente lá na BMC News e aqui a gente vai falar um pouquinho mais de detalhes. Muita gente nos perguntando sobre a possibilidade de confisco da poupança, né? Será que é real? Pode acontecer? Vamos deixar aqui claro o que está na lei, né, e a nossa opinião particularmente, né, lógico que tem que concordar, mas não 100%. Essa já é, a gente já diz a nossa opinião aqui, tá? Rapidamente. Lembra sempre de deixar o like no vídeo, né, de ajudar a divulgar os nossos vídeos aqui. A gente tem conteúdos novos todos os dias, tá? Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho do que a gente está vendo aqui, que é essa curva de juros, que é o nosso segundo tema, tá? Ele pode estar relacionado, mas não diretamente ligado, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, tá? Sobre esse assunto aqui, que pode estar relacionado um pouquinho com outra preocupação. Mas um dos temas que sempre nos fala em relação ao confisco, tá? Vamos entender primeiro o que está exatamente na lei, tá? Hoje, particularmente, por isso que muita gente fala assim, não existe a possibilidade de confisco. Por quê? Porque tem realmente uma emenda constitucional, né, conhecida como 32, lá de 2001, que modificou um artigo da Constituição, o artigo 62, e lá afirma-se que é vedada a edição de medida provisória que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro, tá? Então, por isso que muita gente fala assim, não existe a possibilidade, né? Eu, Marcos Saravalha, aqui, até como estatisticamente, eu sempre coloco que é virtualmente impossível, virtualmente zero a probabilidade disso acontecer. Por que virtualmente? Porque, primeiro, estatística, difícil a gente falar que algo tem 0% de chance de acontecer, e segundo, que no Brasil a gente já viu de tudo, né? Mas vamos trabalhar com esse cenário, tá? Esse cenário a gente tem uma lei, aqui na Sara Invest, acho que ninguém trabalha com esse cenário base de correr um confisco. Não precisa se preocupar com a sua poupança, tá? Então, isso aqui é o que está na lei, isso que a gente tem que acreditar, tá? E lembrando que, estatisticamente, eu, Marcos Carvalho, qual que é a melhor resposta que eu falo? Que existe virtualmente chance zero de acontecer, mas para mim não é zero, né? Já que a gente já viu no Brasil muitas leis serem alteradas, nós vamos bater aqui na madeira para que caso isso não ocorra, tá? Mas existe uma lei para isso impedindo, né, qualquer movimento. Mas o que eu queria mostrar realmente hoje aqui em relação a isso, que é um outro assunto, que é em relação ao default, né? Para quem é investidor em tesouro, em título público, né? As grandes fundações, eles olham esses gráficos aqui todos os dias. A gente está olhando aqui, né, disponibilizado pela Ambima, as informações do pré, tá? Pré-fixado. Então, aí sim é um outro assunto que pode estar relacionado, mas não necessariamente diretamente ligado, né? Que é em relação à probabilidade de default. Aí sim, né? Probabilidade de default, imagina que é o seguinte: você começou a se endividar lá no seu cartão de crédito, enfim, cheque especial, e aí você chega uma hora que você não tem condições mais de pagar. E é isso que, teoricamente, né? Quanto maior a chance de você não pagar, mais você tem que pagar os juros, né? Imagina aí o Marcos Saravari cheio de dívida, o banco não vai me emprestar um dinheiro por 10% ao ano, 14%. Ele vai falar, ó, Saravari, você que está cheio de dívida, eu te empresto por 50% ao ano. Eu vou ter que assumir isso. Então, é basicamente isso que está acontecendo nessas curvas de novembro, outubro, né? Finalzinho de outubro, novembro para cá de 2022, essa curva de juros se alterou muito, né? Se elevou muito. Ou seja, a gente pode ter várias leituras aqui, são vários fatores, várias compreensões, né? Mas uma delas, sim, é que a probabilidade de default vai aumentando. Ela ainda é baixa, vocês podem ficar tranquilos também em relação ao seu título do Tesouro Direto, mas ela realmente mudou, ou seja, vamos ter que ter juros mais altos por maior tempo, né? E a gente consegue ver aqui até na curva. Deixa eu ver se eu consigo chegar até essa curva aqui para mostrar aqui para vocês, né? Então, é esse movimento que a gente tem aqui, tá? Vocês estão vendo, por exemplo, aqui próximo de um ano, a gente tem mais de 14%, né? E no longo prazo se mantendo ali na faixa de 13,5%, 13,4% no longo prazo, né? Então, essa leitura que você é investidor que tem que ter. Mas, por outro lado, eu acho que a grande boa notícia, eu vou até abrir um outro arquivo aqui, disponibilizado pelo Banco Central, que são a parte das nossas reservas, tá? Nossas reservas aqui, eu estou pegando no final para ter o fechamento de 2021,
a gente tem aqui em dezembro de 2021, a gente tinha, pelo conceito caixa, 362 bilhões de dólares em reservas internacionais. Tá? Esse relatório é do Banco Central, tem várias informações aqui e a gente consegue ver outras informações do Brasil também. Tá? Então a gente consegue ver o perfil dessa alocação, o prazo, a moeda, por exemplo, está quase tudo em dólares, mas também tem um pouco em euro, em outras moedas, né? A gente tem também o prazo aqui, e onde está alocado em títulos soberanos, né? Em títulos extremamente seguros, e também aqui o prazo médio de investimento, tá? Então, para mim, tá um outro assunto que aí sim ele me preocupa, é isso que o mercado nesse momento vem precificando, esse aumento da probabilidade de default. De novo, ainda é muito baixo, né, no Brasil, mas aqui sim, diferentemente do confisco, aqui sim a gente sempre tem uma probabilidade, e é isso, esse é um dos fatores que o mercado vem precificando nos títulos, né? Quando se estressa muito, o que eu preciso entender? O que eu entendo nessa curva? Quando estressa muito a curva de juros, é que essa probabilidade, vários fatores, mas uma das leituras que a gente pode ter é que essa probabilidade ela está aumentando, tá? O que nos traz conforto, nos traz segurança, também reforcei ali no BMC News, é que a gente tem uma reserva internacional, né, que é diferentemente ali no momento quando a gente teve o confisco das poupanças há muito tempo atrás, alguns anos, algumas décadas atrás, a gente não tinha essa reserva. Então, caso a gente tenha um cenário de hiperinflação, a gente consegue, de certa forma, fazer essa proteção com as nossas reservas internacionais, caso realmente venha um cenário de super desvalorização, max desvalorização do nosso real, a gente, de certa forma, também ganha recursos e acaba se protegendo com essas reservas, tá? Então, é isso que eu falei lá na BBC News. Muita atenção, cuidado com as reservas, né? Não vamos utilizá-las, né, só em casos emergenciais. Essas reservas é para serem mantidas, né? Isso nos traz um conforto, né? Traz um colchão de segurança, tá bom? Então, um resumo do nosso vídeo de hoje por aqui. A gente tem esses dois cenários, né? Primeiro cenário, né? Confisco é o que está na lei, né? Mas vamos deixar assim virtualmente próximo de zero, muito baixo, né? E chances de default, na minha opinião, vem aumentando, ainda é muito baixo, mas é importante sempre acompanhar a curva do pré-fixado na Ambima e também as nossas reservas internacionais. Beleza, pessoal? Então, esse foi o nosso tema de hoje. Deixe aqui nos comentários se você está preocupado com a sua poupança, né? Principalmente. Se você acha sim, a sua opinião, você acha que sim tem possibilidade de ocorrer um confisco novamente na nossa poupança aqui no Brasil, beleza? E a gente se vê em breve no próximo vídeo. Até mais. Tchau!